Da mesma forma que a sorte vem, ela pode ir embora. Mas a vitória adquirida com suor e dedicação é para sempre e muito mais gostosa. Voltando aqui, sou o professor Anil, seu professor de Realidade Estrutural mais RID em exercícios. Nós já resolvemos aqui 64 questões e nossa meta é chegar a 200 questões que caíram em prova de concurso. Então nós não podemos perder tempo, vamos continuar aqui resolvendo exercícios. Vamos lá, próxima questão traz assim. No dia 19 de fevereiro de 1998, o presidente da República sancionou a lei que cria a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID, ou Área Metropolitana, como é mais conhecida. Lembrando que RID é uma coisa e Área Metropolitana é outra. Aqui está falando como ela é mais conhecida. Com relação à RID, leia a notícia a seguir, onde se discute duas grandes questões de atualidade: recursos ambientais e crescimento populacional. A Companhia de Água e Esgoto de Brasília, a CAESB, irá ampliar sua área de atendimento, chegando a Goiás. Devemos nos propor a atender mercados fora dos limites do Distrito Federal, em especial o entorno, afirmou o presidente da CAESB. A criação da RID abrirá caminho para a estatal investir nos municípios goianos vizinhos a Brasília, além da possibilidade de a empresa aumentar o número de clientes e o faturamento. A expansão das atividades para o entorno facilitará o acesso a mananciais localizados em Goiás. Seria uma garantia de abastecimento futuro em Brasília. Quando 2035 chegar, mantendo-se o crescimento observado entre 2005 e 2010, a população do entorno será maior que a do Distrito Federal, em função principalmente de Águas Lindas. A estimativa demonstra que a pressão demográfica dessa região pode afetar os destinos da capital federal. É o que mostra a mais recente publicação da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, a Codeplan. A população do DF passará de 2.121.946 em 2006 para aproximadamente 4.400.000 em 2025. Já para o entorno, em 1996 tinha 715 mil habitantes. A população estimada será de quase 5 milhões de habitantes. Correio Brasiliense com adaptações. Com auxílio dessas informações, julgue os itens seguintes. Vamos lá. 67. O Distrito Federal necessitará utilizar novos mananciais hídricos para atender a futura demanda. Quem faz o crescimento populacional previsto pela Codeplan, questão verdadeiro. Vamos lembrar que nós tivemos uma grande crise hídrica em 2018 e nós já estamos com todas as obras concluídas para trazer água de Corumbá 4, que vai inicialmente abastecer o Gama, Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas, e depois lá em Planaltina. Tá? E mais os municípios do entorno ali, né? Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiânia, em Goiás. Então, a questão verdadeira. Próxima questão. Ao investir no entorno, a CAESB procura somente o lucro financeiro, atendendo o maior número de usuários? Errado. Inclusive, a gente vai lembrar o seguinte, né? Se a gente leva água em Águas Lindas, a gente está ajudando a preservar os mananciais ali, que abastece a barragem descoberto, que alimenta 60% da demanda do Distrito Federal por água. A criação da RID solucionou no curto prazo o problema das altas taxas de desemprego dos municípios vizinhos circunvizinhos ao DF, com a transferência de empresas da capital para o estado de Goiás e Minas. Questão errado. Continuam as altas taxas de desemprego. Nós tivemos sim, inclusive empresas, tá, particulares do Distrito Federal foi para Goiás, mas em função do incentivo fiscal. Depois foi para o Mato Grosso, já estou no Paraguai hoje, na verdade, né? Próxima questão, questão 70. Há um exagero quanto ao abastecimento de água da população do DF, pois os recursos hídricos são volumosos, o suficiente para atender a demanda do crescimento populacional previsto. Gente, nós tivemos o quê? Nós tivemos racionamento em 2018. Então isso já mostra que não são suficientes. Inclusive estão buscando novas fontes aí. Questão errada. 7.1. Por ser uma área planejada, os rios do DF não sofrem com poluição, nem com assoreamento. Problemas ambientais graves verificados na maior parte dos rios brasileiros. Errado 3 eternidades seguidas. Inclusive eu tenho falado isso aqui para vocês. A ocupação desordenada do solo, tá? Cada vez mais condomínios têm criado o quê?
tem criado um problema ambiental muito sério, tem avançado sobre os mananciais, tem avançado sobre as matas ciliares. Vamos pegar Águas Claras, por exemplo. Águas Claras, você tem prédios, tá, em cima de nascente. O nome Águas Claras não é por acaso, porque ele era nascente, mas nascente mais nascente. Então não estamos falando só de condomínio, de expansão de periferia na área da população mais pobre, estamos falando de forma geral. E isso é um problema sério para o Distrito Federal. Problema maior, né? Nós estamos vendo entrar governo, sair governo, daí não ter esse combate a essa grilagem, a essa invasão aí. Então depois na frente vamos todo mundo chorar juntos. Próxima questão. Com a mudança da capital do Brasil para o Planalto Central, a fim de exercer funções exclusivamente políticas e administrativas, criou-se a expectativa que a ocupação da área do projeto chamado Plano Piloto de Brasília, popular avião projetado por Lúcio Costa, alcançaria cerca de 600 mil habitantes quando consolidado. O que, inclusive, vai lembrar que lá atrás, tá, determinado pela própria lei 1853 de 53, tá, que trazia todos os requisitos para a construção de Brasília, falava lá no artigo 2º que era uma cidade planejada para 500 mil habitantes, tá certo? E aí traz, o que ocorre atualmente é um processo absolutamente distinto. A respeito das transformações socioambientais ocorridas no Distrito Federal, julgue os itens a seguir. 7.2. No DF, as crescentes taxas de desemprego estão associadas ao processo de fechamento de postos de trabalho urbano, que atinge apenas trabalhadores com pouca ou nenhuma possibilidade de ascensão social, como moradores de rua e iletrados. Errado 3 eternidades seguidas. Inclusive, percentualmente, tá, quem tem um grau de escolaridade maior acaba tendo o quê, gente? Um índice de desemprego maior. Por que isso? Porque ele não se sujeita a qualquer salário, não se sujeita a qualquer emprego. Próximo. Brasília foi construída em uma posição territorial estratégica, com o objetivo de conduzir a articulação econômica, demográfica e social entre as regiões, promovendo a ocupação e a interação do território nacional por intermédio do desenvolvimento da produção econômica. Questão que, gente, verdadeiro, você traz para o interior, era a proposta, e assim você consegue interligar todas as regiões. 7.4. No DF, o ritmo de crescimento populacional elevado relaciona-se principalmente ao crescimento dos setores industrial agropecuário. Nós já vimos que não. Nós já vimos que 93, quase 94% do PIB do Distrito Federal é o quê? Setor terciário, com fortes efeitos positivos nos setores comerciais e nos serviços privados. Errado 3 eternidades seguida. Questão 7.5. Vamos nós. Em relação à história de Brasília, julgo os itens a seguir. A ideia de localizar a capital no interior do país é relativamente recente. Já vimos que está errado, tendo surgido em função das 2 guerras mundiais do século XX, questão desse século, né? Agora vamos pegar século XX aqui, que a questão foi lá atrás, né? Questão que, gente, errada. Nós vimos que veio lá atrás, Marquês de Pombal, Tiradentes, Hipódromo da Costa, e aí toda a patotinha que veio em sequência, né? O projeto urbanístico de Brasília, vencedor do concurso público, é de Lúcio Costa, Lurbanista, opa, verdadeiro aí. E lembrando que Oscar, arquiteto. E eu faço questão de frisar isso, sabe por quê, gente? Porque isso cai em prova. Olha só quantas vezes se repete. Nós vamos ter uma questão mais à frente, já estou adiantando você, que caiu na prova da CLDF. Tá, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o salário batendo no teto, e perguntou isso de novo. Então, fique ligado. Lurbanista, Oscar, arquiteto. Entendido? Próxima questão, 7.7. Vamos lá. Alguns dos mais significativos prédios públicos de Brasília, como o conjunto da Praça Três Poderes, a Catedral e o Palácio Alvorada, foram projetados por Oscar Niemeyer. Aí sim, gente, nós temos o quê? Quem é o arquiteto? Oscar, arquiteto. Então foram projetados por Oscar Niemeyer. 7.8. Uma das principais justificativas para a construção da nova capital na região central do país foi a necessidade de se promover a interiorização do desenvolvimento. Gente, olha só, você pode buscar, não é questão repetida não, tá? É que eles cobram o mesmo assunto várias vezes. Então é por isso que eu falo, fazer exercício te ajuda demais a matar todas as questões da prova. É por isso que nós vamos fazer 200 questões, vai por mim. Questão verdadeiro aqui no caso. Vamos lá, gente, questão 7.9. Lá,
Fundação Educacional CESP adaptada. Por ser sede da capital brasileira, o DF possui particularidades que o diferenciam dos estados e municípios brasileiros. Em relação a tais especificidades, julgue os itens que se seguem. No DF, a partir da última Constituição, ou seja, a Constituição Federal de 88, o povo teve o direito de eleger, por meio do voto direto do governador, verdadeiro. Já falei para vocês que até 69 nós tínhamos prefeitos indicados pelo presidente da República. De 69 a 89, nós tivemos governador indicado pelo presidente da República. E o último governador indicado foi Joaquim Domingos Roriz. Ele concorre às eleições e ganha. E aí ele vai ser o primeiro governador eleito do Distrito Federal. Mais uma vez eu falo para vocês, o DF tem como chefe executivo governador eleito, nós temos direito a 3 senadores como qualquer unidade da federação, 8 deputados federais como determina a Constituição e 24 deputados distritais, como assim também determina a Constituição, tá certo? Então essa é o que, gente? É toda a nossa estrutura legislativa aí. 80. O DF tem autonomia política no que diz respeito ao poder executivo, excluindo o judiciário legislativo, errado, tá? Nós temos o quê? Nós temos a Câmara Legislativa, então nós temos autonomia também. 81. Guará, Sobradinho e Candangolândia são exemplos de municípios que se divide o Distrito Federal. Gente, já falei várias vezes, o DF não se subdivide em municípios. Toda vez que cai isso, a questão está errada. É vedado pela Constituição. Não pode ser igualado a município, não podemos ser subdivididos em municípios aqui. 82. O DF foi criado a partir do desmembramento de terras de Goiás. Atualmente encontra-se politicamente subordinado a esse Estado? Não! Errado 3 eternidades seguidas. E por que isso? Porque o DF ele possui autonomia econômica, política, tá, legislativa, ou seja, não estamos subordinados a ninguém. Nós compomos uma das 27 unidades da Federação. Olha só a pergunta. O Brasil possui quantas unidades da Federação? 27. Aprenda a responder. 27. Sendo 26 estados mais o Distrito Federal. Quantos estados tem o Brasil? 26. Quantas unidades da Federação? 27. Beleza? Próxima questão. 8.3. Uma das regiões administrativas do DF, a RA1, compreende a cidade de Brasília? Questão o quê, gente? Verdadeiro. Tudo bem que em janeiro, 1º de janeiro de 2015, o governador Hollenberg, por decreto, deveria ser por lei, se uma região administrativa é criada por lei e junto com a criação dela, ela vem o nome dela, ela só poderia mudada por outra lei, só uma lei derroga outra lei. Mas o então governador em Hollenberg, o que ele fez? Ele mudou por decreto o nome da RA1, ele não mudou o nome da capital federal. Tá, isso seria absurdo demais, né? Ele mudou o nome da RA1 e a RA1 passou a se chamar o quê? Plano Piloto. Tem ainda correndo isso aí, vai ser julgado e vai ser colocado como inconstitucional e vai voltar a ser Brasília. Pode esperar. Vai levar 1 ano, 2, 10, que nosso judiciário é rápido demais, tá certo, né? E aí o que acontece? Mas tá, o nome hoje da RA1 é Plano Piloto. Dentro da RA1 Plano Piloto nós temos uma cidade chamada Brasília e essa cidade chamada Brasília, pelo artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, pela Lei Orgânica, artigo 6º, é a capital do Brasil e é a sede do governo do Distrito Federal. Questão 8.4. Vamos lá. O Cerrado ocupa o centro-oeste do Brasil. Grandes áreas do estado do Piauí e da Bahia. E norte e oeste de Minas Gerais, e pequenas áreas no estado do Paraná, de São Paulo e Roraima. Com relação à localização e às características de clima e de vegetação do bioma predominante no DF, julgue os itens. 8.4. O clima predominante no DF é o tropical semi-úmido, de 2 estações. Tá? Uma quente, já falamos aqui, e chuvosa. E aí vamos lembrar que a quente e chuvosa vai de setembro, outubro até abril, maio, tá certo? E a seca e fria que vai de abril, maio até setembro, outubro. Então tá lá, o clima predominante no DF é o tropical semi-úmido, marcado por 2 estações bem distintas, uma seca e outra chuvosa. Questão que, gente, verdadeiríssimo aqui, tá? 8.5.
A vegetação do cerrado possui exemplares com casca grossa e longas raízes. Verdadeiro, né? Por que casca grossa, gente? A casca grossa é para proteger a vegetação do cerrado das queimadas que acontecem de forma natural. Não estamos falando das queimadas antrópicas, tá? As criminosas, mas sim da formada natural. É tão seco aqui na época seca, a umidade do ar bate a menos de 10%. O que acontece? Fica muito seco, ressecado. Bate durante o dia, tá? A radiação solar, às vezes pega ali um cristal de quartzo, pega qualquer coisa que aumente isso aqui e você acaba pegando fogo. É a autocombustão, tá? Inclusive alguns passarinhos só faz ninho em macega depois de uma queimada, algumas sementes de árvore do cerrado só eclodem para germinar após uma queimada, mas isso de forma natural, tá certo? Você imagina que isso para acontecer de forma natural vai levar tempo, não é essa queimada criminosa que acontece aí, tá certo? E mais uma vez eu falo, né? Quem toca fogo no cerrado merece como pena morrer. Queimado no sol, depois de tirar a pele, arrancar sal, arrancar a pele, jogar sal, pimenta, espetar e deixar no sol, tá? Porque você não sabe o mal que está causando. 8.6. O cerrado típico é construído de árvores e arbustos, associado a uma vegetação baixa e inferior, formada por gramíneas. Cerrado típico, vegetação formada por árvores, opa, deixa eu acionar aqui a canetinha, por árvores aqui, não é isso? Porque, gente, por arbustos, associado à vegetação baixa inferior, ou seja, as gramíneas. É o campo cerrado, ou cerrado tipo questão verdadeira no caso aí. Vamos lá, próxima questão. Brasília é fruto de um sonho político, o da transferência da capital para o coração do país. Essa imaginação, cultivada pelas elites brasileiras, teve uma longa história que culminou em 1960. A respeito dos fatos que antecederam a criação de Brasília, bem como seus desdobramentos atuais, julgue os itens que se seguem. O conhecido sonho de Dom Bosco permaneceu no imaginário dos inventores de Brasília, como aspiração de ocupação do interior do país verdadeiro. Afinal de contas, Dom Bosco falava, né? Quando se vierem a escavar as minas escondidas desses montes, aparecerá aqui a terra prometida, a terra de onde correrá leite e mel. Será riqueza inconcebível. Se Dom Bosco sonhou ou não sonhou, não sei. Mas que ele adivinhou que aqui seria riqueza inconcebível, sim. E adivinhou também o que, gente? O pão e leite do Roriz, leite e mel, e o mel do Lula, no caso, né? Vamos lá, questão 8.8. A proposta efetiva de transferência da capital, como já se fizera no período colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, não alterou a dinâmica econômica da região, em torno da qual a nova capital foi implantada? Errado! Pelo contrário, mudou por completo aqui o centro-oeste brasileiro. 8.9. Juscelino Kubitschek, conhecido JK, ao encaminhar o projeto de construção de Brasília, enfrentou apenas pequenas resistências políticas internas diante da grandeza dos seus objetivos? Errado! Você acha que quem estava no Rio de Janeiro queria vir para cá, gente? O pessoal não queria sair de forma alguma. Falava que a inflação do período era culpa da construção da capital. Falava que aqui as obras eram superfaturadas. Obra superfaturada aqui? Nunca, né? Falava que aqui tinha propina. Propina aqui? Nunca. Mas JK rebateu tudo isso. E alegando o quê, gente? Questão de segurança, interiorização, símbolo de Brasil Novo e o que mais, gente? Segurança do aparelho governamental. Ou seja, vão ficar isolados, sem pressões populares. E assim conseguiu transferir a capital. 90. A saga das famílias que vieram para a construção de Brasília, envolvendo migrações internas e o nascimento da figura do candango, traduz o alto impacto social gerado nas regiões imigrantes, bem como permite a construção de certa dimensão épica atribuída à fundação da cidade, questão verdadeiro. O pessoal saiu de lá, veio para cá, não é isso? A gente ocupou o centro-oeste brasileiro. Vamos lembrar que as grandes migrações vieram da região nordeste, tá? Nós tivemos a região centro-oeste cedendo muitos imigrantes, nós tivemos a sudeste, tivemos menos da sul, mas pouquíssimo da norte, mas nós tivemos o que, gente, principalmente da região nordeste, e mudou por completo essa área aqui. Próxima questão. Instituído pela lei federal, o DF possui importantes particularidades, tanto jurídicas quanto geográficas. A respeito dessa organização, julgue os itens abaixo. 9.1.
o DF poderá ser organizado em municípios. Quantas vezes nós falamos que não? Olha só, essa questão tá tão absurdo, mas tão absurdo, tá, gente? Que é um trissurdo, na verdade, né? Ó, organizado em município já tá errado. Subdivisões políticas das cidades satélites. Cidades satélites, nós já falamos e volto a falar. Não é subdivisão política do DF. Cidade satélite é a condição da cidade dela ser uma cidade dormitório ou não. Errado, 3 eternidades seguidas aí. 9.2. A região administrativa 1, Brasília, conhecida plano piloto, além de ser capital federal, é também capital do DF? Errado, já falei e volto a falar. O DF não tem capital, tá? Brasília é a capital do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. 9.3. A região integrada do DF e entorno compõe uma região metropolitana, com características homogêneas quanto ao crescimento demográfico, índice de oferta de empregos e população economicamente ativa. Questão o que, gente? Errada! 3 eternidades seguidas. Primeiro que não é homogêneo, tá? Pelo contrário, nós temos uma realidade no Distrito Federal, tem outra realidade completamente diferente na região do entorno. 2, não é uma região metropolitana. Região metropolitana é dentro do próprio Estado, isso está na legislação, tá? Artigo 25, Constituição Federal, Estatuto da Metrópole, tá? Você não é região, isso aqui não é região metropolitana, tá? Quando você tem 2 ou mais unidades da federação, aí é possível fazer a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que tem como objetivo o desenvolvimento econômico e a redução da desigualdade social. E tem como prioridade receber verbas da União, verbas federais. E se não receber as verbas federais suficiente, você pode fazer o financiamento conjunto, o governo de Goiás, Minas e Distrito Federal. Opa, cada um coloca um pouquinho. E se isso não for suficiente, a gente busca o quê? Empréstimos nos organismos que podem financiar, como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste aí, tá? Então a questão está errada. Questão 9.4. A consolidação de Brasília como centro político administrativo do país ocorreu a partir de 1980, devido à expansão de suas bases econômica, secundária e primária. Gente, questão errada. Nós já falamos que aqui nós temos o quê? Terciário, no caso. Nós somos setor terciário. 9.5. O DF, regido por lei orgânica, não pode legislar sobre o parcelamento do solo, o que tem agravado o surgimento de invasões e loteamentos irregulares no plano piloto. Gente, errado 3 eternidades seguidas. Primeiro que nós podemos, inclusive nós temos o PDOT, né, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E aí você vai dizer o que é área urbana e o que é área rural. E para quem não sabe, gente, dentro do Distrito Federal, tá? A área rural de menor tamanho possível é 2 hectares, tá certo? Ou seja, 20 mil metros quadrados, popularmente conhecido como 2 campos de futebol. Desse campão, entendeu? É isso. Ah, professor, eu comprei uma mini chácara de 5 mil metros quadrados. Errado, tá irregular. Tá certo? Não estou dizendo se está certo ou está errado de você comprar. Estou falando que o documento está errado, porque você não pode dividir. Professor, meu pai tem uma chácara, tá? Ela tem 20 mil metros quadrados. Tá dentro da legislação. Legal. Ele morreu, ele tem 3 filhos. A gente pode dividir essa chácara em 3? Não! Quem tem condições maior, compra de quem não tem condições, ou junta tudo e vende. Você não pode fracionar. Ah, a pessoa fraciona, faz condomínio. Irregular. Depois busca regularização, aquele processo que a gente já conhece aqui no Distrito Federal. Mas você está entendendo que a menor área rural dentro do DF é 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Fora do DF, depende de município para município. No município lá em Santa Catarina, por exemplo, que eu tenho uma chácara, lá é no mínimo 3 hectares, 30 mil metros quadrados, tá certo? Você não pode fazer o quê? Ter menor do que isso. Então isso depende de município para município. E nós podemos fazer o quê? Legislar sobre a nossa ocupação do solo. Um negócio que aí os deputados têm interesse, muitos deles participam até com questão de grilagem, aí já muda o negócio por completo, não é verdade? 9.6. No DF, o alto grau de desenvolvimento tecnológico tem contribuído para a agricultura com alto índice de produtividade? Ah, verdadeiro. Inclusive, a gente já caiu em prova, né? Qual é o produto que nós mais exportamos? Soja. Você sabia que nós exportamos frango para o Oriente Médio, inclusive o chamado a carne halal, o frango halal abatido nos preceitos muçulmanos?
Tá? Já caiu em prova, né? Nós temos como produto de destaque em Brasilândia o morango e a goiaba também. Tá? Nós temos em Ceilândia, por exemplo, a área de hortifrutigranjeiros. Tá? Nós temos, por exemplo, na área do PADEF, né, já cereais, soja. Tá? Nós temos, por exemplo, em Planaltina, a produção de flores. Inclusive, né, eu sou um ferrenho consumidor, que a gente tem lá o espaço de festa, o espaço Urani Festa e Evento, e a gente acaba comprando e não dá, a gente tem que comprar de São Paulo. Tá? Isso já mostra que não consegue abastecer o mercado interno. Nós temos na região do Gama, tá, a pecuária, a área leiteira também, inclusive com laticínios, né, conhecido no Distrito Federal. Então, tá, nós temos o que, gente? Essa área desenvolvida dentro do Distrito Federal. E a produtividade, apesar de, na sua maioria, não conseguir atender a toda a demanda do DF, ela possui um alto grau devido ao quê? Devido a esse desenvolvimento tecnológico, devido à Embrapa, à Emater, tá, aos meus amigos da SEAG, Secretaria de Agricultura e companhia. Vamos lá, próxima questão, 9.7. O DF está dividido em regiões administrativas, sim, 33, importantes no planejamento e na gestão de seu território. A respeito dos aspectos socioeconômicos e políticos que caracterizam as regiões administrativas, julgue os itens 9 e 7. Na RA1, localizam-se as sedes do governo da União e do DF, verdadeiro na RA1, tá? Que desde 1º de janeiro de 2015, de forma até errada via decreto, mudou de nome de RA1 para RA1 Brasília para RA1 Plano Piloto. Dentro da RA1 Plano Piloto tem a cidade de Brasília, que é sede do governo do governo federal, tá? Ou perdão, a RA1 é capital da República, tá? E sede do governo do Distrito Federal. Tá certo? Isso está na Constituição, artigo 18, parágrafo 1º. Isso está na Lei Orgânica, artigo 6º. Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. E essa sede só pode sair de Brasília, autorizado pela Câmara Legislativa, e se for um motivo de quê, gente? De urgência, tá? Ó, tem que ser rapidamente, tem que sair, porque aconteceu, caiu um meteoro aqui, tá uma pandemia, tá todo mundo contaminado aqui em Brasília, aí você tira. Fora isso, não pode sair, isso está na legislação. Questão 9.8. A RA3 Itaguatinga realmente é RA3, e mais uma vez eu falo, não se preocupe que não tem esse negócio de pegar peguinha aí com o número das RAs, concentra a maior parte da população do DF, errado, a maior parte da população do DF está na RA9 Ceilândia, com algo em torno de quase 500 mil de habitantes. Tá, caiu um pouquinho com a subdivisão de Sol Nascente e Pôr do Sol. Tá? Hoje está em torno de 420 mil habitantes, mais ou menos. O governo do DF tem seu limite de atuação restrito à RA de Brasília. Errado! Tá? O governo do DF, o próprio nome diz, é governo de todo o Distrito Federal. Brasília, a capital, tá certo? Ela está dentro da RA1. Tá certo? Ela tem administrador. O Hollenberg, tá? O governador Hollenberg, que de forma errada, equivocada, utilizavam a logo Governo de Brasília. Errado, tá? É governo do Distrito Federal. Próxima questão. O conjunto das RAs também abrange a denominada região do entorno, apesar de ela estar localizada fora dos limites do território do DF. Errado! Nós temos 33 regiões administrativas, todas elas dentro do Distrito Federal. O entorno é Estado de Goiás e Estado de Minas Gerais. O que nós temos em comum é a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Entorno e do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Beleza sim, gente? Tranquilo? Eu acredito que sim, né? Nós chegamos já a 100 questões resolvidas. E você está vendo tanto que é fácil. Tá? Quem assistiu nossas aulas teóricas percebeu que vai se amoldando direitinho aqui. Quem está só acompanhando o exercício está percebendo que eu estou explicando para você a teoria na resolução de exercício. E assim fica fácil demais, não é isso? Gente, nós vamos fazer um intervalo, é rapidinho e a gente volta para continuar corrigindo. A nossa meta são 200 questões.